vencer o desânimo? Tem dias que a gente levanta da nossa cama de manhã, a gente acaba de acordar e parece que a cama tá nos segurando, cara. Parece que a cama tá agarrando e você fica sem aquela vontade de levantar. Nossa, poxa, já tá na hora mesmo. E a disposição não vem. A disposição parece que não vem. Você tenta, mas você olha, poxa, não, essa hora mesmo tá certa? Não, esse relógio deve estar errado. Não é possível que já está na hora de levantar, já são 5 horas, já são 6, já são 4:30 da manhã, não. E a disposição não vem, você se sente cansado, sabe? Você fica desanimado ali. E o cansaço, ele te deixa improdutivo. Muitas coisas básicas no seu dia você não consegue fazer direito por conta do seu cansaço, né? O cansaço, ele te desgasta, você fica desanimado ali. Eu mesmo já bati com o carro 2 vezes por conta do cansaço. Por conta do cansaço eu não consegui ficar focado lá no que eu tinha que fazer e foi então que eu bati com o carro ali. Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia eu uso alguns fundamentos, já ponho em prática alguns fundamentos que fazem com que eu tenha mais energia no meu dia a dia, que diminuem o meu cansaço, que aumenta a minha produtividade e faz que eu tenha mais ânimo na minha vida. E são 3 fundamentos simples, no qual eu vou passar para você nesse triângulo que eu chamo triângulo da disposição. E eu vou falar 3 fundamentos para você, e esses fundamentos são os que eu uso na minha vida e que me fazem ter mais disposição. O primeiro fundamento é esse aqui. E esse primeiro fundamento, ele é essencial. Por quê? Muitas vezes, como eu falei para você, você acorda de manhã e você fala, nossa, já está na hora de trabalhar, e você ali levanta da cama, fica meio desanimado, fica achando que o relógio está errado, mas para isso, o primeiro fundamento é uma coisa que eu faço muito, logo de manhã, é isso aqui, ó. Banho gelado. Banho gelado é uma das primeiras coisas que eu faço de manhã. Eu entro lá no chuveiro e tomo aquele banho frio, eu tomo aquele banho gelado, né? Porque, como eu contei para você, eu já bati com o meu carro. Bati com o meu carro 2 vezes. E essas 2 vezes que eu bati com o meu carro foi pela manhã, porque eu não tomei o banho gelado, porque sabe, eu não entrei na água fria, eu tentei amenizar, botei água morna e tal. Muitas vezes quando você não toma esse banho gelado, você já acorda, você quer organizar suas coisas de manhã, você acaba às vezes, né, colocando a calça errada, você começa a colocar a camisa de maneira errada. E esse acidente que eu tive com o carro, graças a Deus eu não me machuquei, foi 2 vezes e eu acabei cochilando no volante. Uma vez foi aqui, numa avenida no Rio de Janeiro, chamada Avenida Brasil. O trânsito estava andando e o trânsito parou. E nessa de o trânsito parar, eu acabei cochilando no volante. Só que eu soltei aos poucos a embreagem. E por ter soltado um pouco a embreagem do meu carro, eu acabei colidindo com um caminhão que estava na frente parado. Não foi uma batida forte, não amassou muito, mas só que foi uma colisão. E a outra batida que eu tive foi na ponte Rio-Niterói, é uma ponte no Rio de Janeiro que liga a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói. Eu subi em cima da pilastra ali da ponte, meu carro chegou realmente a subir, ficou um pouco tombado, então ali eu acordei e voltei para a pista novamente. Mas por que isso aconteceu? Porque eu cochilei no volante, o meu cansaço fez com que eu adormecesse ali. E hoje em dia eu não faço mais isso não acontece comigo, porque hoje, pela manhã, antes de trabalhar, eu já tomo um banho gelado, tomo um banho frio. E é claro, você pode também tomar esse banho frio durante várias horas do seu dia. E o contato com a água fria, você chega de manhã lá, você entra direto no banho, o contato com a água fria aumenta um hormônio chamado noradrenalina. Sancler, que hormônio é esse? Noradrenalina é o hormônio que deixa o seu corpo em alerta. É ele que fala que se tem alguma coisa acontecendo e fala, nossa, tem que ficar atento. E por que a água fria ativa o noradrenalina? Quando você está com o seu corpo ali
tranquilo, né? Você está na tua zona de conforto, teu corpo acabou de levantar da cama, ele está com aquela temperatura ambiente e a água fria vem e bate em você, o seu coração começa a disparar, bombeando mais sangue para o seu corpo. E essa noradrenalina, ela age exatamente aí. Ela fala, coração, você tem que disparar, você tem que mandar mais sangue, porque o corpo está saindo da zona de conforto. Então ali o teu corpo começa a ficar mais elétrico, o seu corpo começa a ficar com mais energia por conta dessa água fria que está batendo no seu corpo, por conta dessa água fria que está chegando ali. E eu sei que pode ser que você não tenha esse costume de tomar banho frio, mas ele é muito simples. Quando você entra naquela água fria ali, talvez o seu corpo realmente não está acostumado, mas quando você entra naquela água fria, você fica mais animado e você tem mais disposição, você começa a se superar. Claro, porque se o seu corpo está com aquele ambiente natural, normal, tranquilo, corpo ali meio morno, você toma aquela atitude de entrar na água fria, você começa a ficar animado e o seu subconsciente fala, nossa, cara, você teve a sua primeira vitória do dia, sabe? Você conseguiu, você venceu, você avançou e conseguiu vencer essa água fria, você despertou, então você já começa o seu dia já se superando, a sua autoestima já começa, porque você teve a primeira vitória, você conseguiu tirar o seu corpo da zona de conforto e entrou na água fria, sabe? Você conseguiu se superar. E a superação nesse caso é muito importante, né? Para você alcançar a fonte de um rio, você precisa nadar contra a correnteza. E o que é essa correnteza? A correnteza, nesse caso, é água fria, é água gelada. E para você conseguir a vitória, você tem que vencer essa barreira. E a sua primeira vitória do dia vai ser isso. Vai ser você entrar numa água gelada, vai ser você quebrar o protocolo, vai ser você sair da zona de conforto. Isso aumenta a tua autoestima, porque você começa a pensar, nossa, se eu comecei o dia vencendo essa água fria, então eu vou vencer outras batalhas, eu vou vencer outras dificuldades que vão surgir no meu dia a dia. E existem várias maneiras de você começar a praticar esse exercício de tomar banho frio, de tomar água gelada, tomar um banho de água gelada. O meu irmão, por exemplo, antes de ele entrar na água gelada, antes de ele entrar ali, antes de ele botar o corpo dele se expor ali nesse banho frio, ele começa a cantar uma música animada. Ele começa a cantar uma música alegre e tal, e ali ele toma coragem e entra lá no banho frio, entra lá naquele banho gelado. Mas você também pode fazer também de outra forma também. Você pode fazer o seguinte, a água está lá caindo, você fica ali do lado, você inspira e entra no chuveiro e solta. Puxa com o nariz, salta pela boca ali, e ali a água vai bater no seu corpo e você vai estar puxando com o nariz, vai estar soltando pela boca, vai estar fazendo essa respiração mais rápida e com isso o seu corpo vai se adaptar àquilo, o seu corpo vai se adaptar a esse banho frio, o teu corpo vai se adaptar a essa água gelada. Isso é uma prática, isso é um hábito que você vai pegar dia após dia. Não se preocupe, é como um músculo. O músculo que nós temos no nosso corpo, conforme ele vai fazendo musculação, ele fica mais forte. Então, conforme você vai tendo essa atitude de, pela manhã, entrar no banho frio, tomar aquela água gelada ali, isso vai cair na você como um hábito. O seu corpo vai começar a se adaptar e você vai ficar mais forte. Agora, com esse fundamento aqui, o próximo fundamento que eu vou te passar é um fundamento muito importante também para a disposição. E esse fundamento, inclusive, eu vou te passar aqui alguns passo a passo, eu vou te passar aqui algumas técnicas. Esse fundamento é ideal também para as pessoas que sofrem de insônia, as pessoas que têm dificuldade de dormir. E para você ter disposição também, esse fundamento é essencial. E o fundamento
qualidade do sono. Você precisa ter um sono de qualidade. Você precisa ter uma noite de qualidade. O que acontece é que hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas elas batem no peito e falam: nossa, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar. Eu sim acordo cedo, cara. E ela bate no peito ali e ela se orgulha disso, de acordar muito cedo, de acordar 5 horas da manhã, acordar 4:30 da manhã. Mas só que o problema é que muitas dessas pessoas que acordam muito cedo, elas também vão dormir muito cedo. E com isso ela não consegue ter um sono reparador. Ela não consegue então ter uma qualidade do sono. Porque já que elas têm que acordar cedo, elas deveriam também dormir cedo. Só que muitas delas acabam dormindo tarde e por seu corpo não ter um sono reparador, algumas funções do seu corpo ficam desanimadas. É como se fosse uma carga ali de celular. O celular tem a sua carga, aí a bateria vai diminuindo ali durante o dia. Quando chega lá menos de 15%, que a carga está ali do celular, por a carga ter diminuído, algumas funções também do celular diminuem, algumas funções começam a travar. E é assim também o seu corpo. Por você não ter um sono de qualidade, por você não ter uma noite de qualidade, o seu corpo durante o dia começa a fraquejar, começa então a ficar desanimado, começa a ficar sem disposição. E para isso é necessário ter um sono de qualidade, é necessário você seguir algumas dicas que eu vou te passar aqui. Sancler, mas só que o que acontece? Eu gostaria sim de ter um sono de qualidade. Eu gostaria sim, Sancler, poder dormir tranquilo, mas só que eu não consigo, cara. Eu tenho dificuldade para dormir. Meu sono demora para vir. Eu tento deitar na cama, mas meu sono não vem. Então, eu vou te passar alguns conselhos aqui e você tem que anotar esses conselhos. Primeiro conselho é o seguinte: não tome café e nenhuma bebida que tenha cafeína ou qualquer bebida que contenha cola depois das 18 horas. Por quê? Essas bebidas que contêm cola, essas bebidas que contêm cafeína, ela te deixa com mais disposição, ela te deixa com mais energia. Então, se você toma alguma dessas bebidas depois das 18 horas, o seu corpo fica mais eletrizado, o seu corpo fica com mais energia. Então, quando você quiser dormir, o sono não vai vir. Vai ser difícil porque o seu corpo vai estar ali com aquela energia ainda, o seu corpo ainda vai estar com aquela substância de cola, com aquela substância de cafeína ainda correndo dentro de você. Então, se você quer dormir mais cedo, não tome nem café, nem qualquer tipo de cola depois das 18 horas da noite. Outro conselho é: evite iluminação no ambiente que você vai dormir. Isso, exatamente. Primeiramente, você tem que eliminar a tela da TV, você tem que eliminar o celular. Você não pode ter celular ligado lá no ambiente que você vai dormir. E no mínimo 15 minutos. Se você quer dormir, você tem que ficar no mínimo 15 minutos afastado, tanto da tela do celular quanto da luz que vem da TV. Principalmente celular. Por que celular? Porque o celular, ele emite uma luz chamada luz azul. E você fica ali exposto àquela luz azul que sai do celular. E quando essa luz do celular vem até você e você fica ali olhando a tela do teu celular, ele impede que o seu corpo produza um hormônio chamado melatonina. Sancler, que hormônio é esse? Melatonina é o hormônio que dá o sono. Quando você está pegando no sono, o seu corpo produz esse hormônio chamado melatonina. E é ele que faz você pegar no sono. Então, se você está com o celular exposto assim no seu rosto, está produzindo luz azul e com isso está diminuindo no seu corpo a produção de melatonina. Por isso que você fica com dificuldade de dormir. Porque você estava exposto àquela luz ali. Você tem que entender
que o ser humano ele não foi feito para ficar acordado durante o dia, né? Foi criado o dia com 12 horas e a noite também com 12 horas. Então, durante todos os séculos passados antes da energia elétrica, o ser humano ele sempre trabalhou durante o dia e o ser humano mantinha-se acordado durante o dia. Se você vê e você for para algumas fazendas, algum lugar bem distante lá, você vê que certamente as pessoas que moram lá acordam 6 horas da manhã. E ali já no anoitecer, no mais tardar, 8 e pouca da noite, eles já estão dormindo. 9 horas então, eles já estão dormindo. Porque o nosso corpo é assim, a nossa genética é assim. Então, quando o seu corpo vê que tem alguma luz vindo até você, você está enxergando algum tipo de luz que entra ali no teu ambiente, ele manda uma mensagem para o seu corpo que diz: cara, você tem que manter acordado, você tem que ficar acordado porque ainda não é hora de dormir. Então, você tem que evitar essas luzes próximo do horário de dormir. Você pode fazer o seguinte, você pode substituir o uso do celular ou a tela de televisão ali por um livro. Cara, faça uma leitura de algumas páginas do livro ali, porque você vai estar alimentando a sua mente e você vai estar pegando um pouco no sono, porque quando você lê, você está forçando os seus olhos e com isso a produção de melatonina começa a surgir no seu corpo. Você começa a pegar no sono porque você está lendo aquele livro. Então, fique muito atento com isso. O outro conselho que também funciona muito bem, essa técnica foi usada e é usada até hoje pela Escola de Aviação dos Estados Unidos, a Escola de Aviação da Marinha dos Estados Unidos. Sinclair, tem certeza? Sim. E esses conceitos que eles foram usados lá, eles viram que depois de muitos estudos, depois de muitas pesquisas, as pessoas que usaram esse passo a passo dormiam em até 2 minutos. Até 2 minutos as pessoas caíam no sono usando esse passo a passo. Porque os pilotos lá da Marinha Americana, eles precisavam descansar, para eles terem mais foco na produção deles, na área de pilotagem, para eles evitarem ter acidente, eles precisavam descansar. E a Marinha, nesse estudo, falou: nossa, eu tenho que ver qual é a melhor maneira de fazer essas pessoas dormir, qual é a melhor maneira de fazer os nossos soldados dormir. Então eles descobriram algumas maneiras e eu vou te passar esses conceitos para você. Inclusive, esses conceitos permitem você dormir até 2 minutos. E o primeiro conceito encontre a melhor posição possível para você dormir. Aonde você estiver, tente encontrar a melhor posição possível. Sabe, uma posição que possibilita você de qualquer lugar ficar tranquilo, ficar relaxado. Pode ser até mesmo sentado numa cadeira. Você vai encontrar uma posição que permita você ficar relaxado ali sentado. E outra coisa, você não pode fantasiar, você não pode pensar como seria bom se você tivesse uma cama melhor, se você tivesse num ambiente com ar-condicionado, se você tivesse em outro ambiente. Não, você não pode pensar nisso. Você tem que sentar no local que você está, aonde que você está, e você tem que relaxar, tem que procurar fazer com que o seu corpo fique de melhor maneira ali relaxado, numa posição confortável. E outro conceito também que a Marinha disse é que você tem que relaxar todos os seus músculos do rosto, porque os músculos do teu rosto, eles te seguram acordado, né? O músculo da testa, o músculo da bochecha, ele te seguram acordado. Então você vai relaxar aos poucos, respire profundamente, até sentir a sua mandíbula, a sua bochecha e a sua língua relaxada. Comece a relaxar esses músculos aqui do rosto para você entrar nesse estado de sonolência, para você entrar num estado que vai cair no sono. Logo após você relaxar esse músculo do seu rosto, comece então a relaxar os seus olhos. Comece então a relaxar os seus olhos. Vai sentindo assim, devagarzinho, sinta os seus olhos descansar, os seus músculos relaxar. E depois que você relaxar os seus olhos, você vai de cima para baixo, relaxando os membros do seu corpo. Vai relaxando o braço, vai relaxando os ombros, o pescoço, as pernas. Vai sentindo o seu corpo assim,
relaxar, sabe? Nossa, meu corpo está relaxado e tal. Vai sentindo, vai se desligando. E a outra coisa é, quando você acabar de relaxar os seus músculos, você vai inspirar e expirar de forma lenta, sentindo os seus músculos relaxados. Você vai inspirar e vai expirar, mas de forma totalmente lenta, devagarzinho. Você vai estar com seus músculos relaxados, mandíbula, os olhos, língua, bochecha, seus membros. Você vai sentir os seus músculos relaxados. Você vai sentir a sua respiração entrando e saindo bem devagar, ó. Bem devagarzinho, sentindo os seus músculos relaxados. Né? E esse estado vai permitir que você entre no estado de sonolência. E esse último aqui, eu sei que é o mais difícil, né? E é o que muitas pessoas que têm a insônia sofrem, é que essas pessoas ficam pensando frequentemente. Então, esse último conselho dado pela Marinha dos Estados Unidos é: não pense em nada. Você tem que evitar de pensar em qualquer tipo de coisa na hora que você está dormindo. Já que você manteve o seu corpo relaxado, já que você manteve os seus músculos relaxados, pode parecer bobo, né? Pode parecer uma bobeira, mas você tem que mentalmente dizer a seguinte frase: não pense, não pense, não pense. Mentalmente você tem que falar essa frase, não pense, com o seu corpo relaxado. Mentalmente você vai falar essa frase, não pense. Ah, Sancler, isso é bobeira, eu não vou fazer. Não, cara, isso não é bobeira, isso é uma técnica que eu faço e eu realmente durmo bem rápido, em 2 minutos eu já estou dormindo já. Por quê? Quando você fala essa frase, não pense, pode parecer bobeira, mas quando você tem pensamentos que você está pensando, nossa, aconteceu aquilo durante o dia comigo, aconteceu isso e aquilo, não, amanhã eu vou ter que fazer isso, aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquele tipo de correria, eu tenho que resolver aquele problema. Quando você diz essa frase, quando mentalmente você diz essa frase, não pense, o teu pensamento fica focado nessa frase, não pense, né? Quem já fez meditação sabe como é importante manter esse pensamento. Quando você está falando essa palavra, não pense, a sua mente fica focada apenas nessa palavra, não pense. E quando você parar de pensar essa frase, não pense, você vai dormir. Acredite em mim, você vai cair no sono. Faça isso se você tem uma insônia, se você sofre de insônia, de maneira natural você vai eliminar a insônia da sua vida, né? E lembrando aqui que para você ter um sono reparador, você precisa de no mínimo dormir 7 horas por dia. Sim, um adulto normal ele tem que dormir durante 7 horas por dia, cumprindo um ciclo de 90 minutos. Sancler, que negócio é esse? Ciclo de 90 minutos? Sim, esse é um conceito assim, muito denso. Eu não vou ter tempo de explicar o que são esses ciclos de 90 minutos, mas isso é comprovado pela ciência. Os cientistas eles já dizem isso, que se você tentar acordar dentro desses 90 minutos, desse ciclo de 90 minutos, você acorda cansado. Ah, Sancler, então quer dizer que se eu dormir 11 horas por noite, eu posso ainda acordar cansado? Sim, é verdade. Se você não respeitar esse ciclo de 90 minutos por sono, né, você pode dormir 11 horas por noite e mesmo assim, depois dessas 11 horas, você ainda acordar cansado. Você ainda acordar e ficar com sono. E esse terceiro agora, o fundamento que eu tenho para passar para você é o seguinte: o nosso corpo é formado por 70% de água. E o nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, o nosso cérebro tem 77% formado de água. Então, claro, para você ter mais disposição nesse dia a dia, fechando esse triângulo da disposição beber água.
Exatamente, você tem que beber água, você não pode deixar de beber água no seu dia a dia, cara. Quando o teu corpo tem menos água, o seu cérebro entra num estado de economia. O seu cérebro fica assim mais lento, você fica mais indisposto, seu corpo fica desanimado. Quando você bebe menos água que é necessário, o seu cérebro entra em estado de economia. Por que o seu cérebro entra em estado de economia? É como aquele exemplo que eu disse lá na frente da carga de um celular. Quando o celular está com pouca carga, algumas funções do celular começam a ficar mais lento. Então, se você está bebendo menos água do que é necessário no seu dia a dia, fica menos água no seu cérebro, então o seu cérebro, para gerenciar as funções vitais, para gerenciar o seu corpo, ele começa então a trabalhar de maneira mais devagar. Com isso você fica com menos disposição no seu dia, com isso você fica mais desanimado. Por quê? Porque está faltando água no seu cérebro, está faltando água no seu corpo. E o ideal é você beber de 2 a 3 litros de água por dia. Se você quiser saber números mais exatos, os especialistas dizem que você tem que pegar o peso do seu corpo, calcular ele multiplicando por 0,03. Isso. Para você saber a quantidade exata de água que você tem que beber no seu dia a dia, você pega o peso do seu corpo e calcula ele multiplicando por 0,03. E aquele valor que dá ali vai ser a quantidade ideal de água que você tem que beber no seu dia a dia. Então, já que você sabe que você tem que beber uma quantidade mínima de água no seu dia, então é claro que para onde você for, tu tem que levar uma garrafinha, tu tem que deixar uma garrafinha de água com você, para o seu trabalho, praticar esporte, vai na rua fazer compra, qualquer tipo de coisa, é melhor você ter uma garrafinha contigo também, porque com isso você vai ter mais disposição. Então, fechamos esse triângulo da disposição: banho gelado, qualidade do sono e beber água. Fazendo isso, você vai ter mais disposição. Eu quero que você depois comente aqui embaixo, em algum lugar aqui, quero que você comente se você já faz isso ou se você já fez algum desses fundamentos aqui na sua vida. E se você vai começar a fazer, faça e depois volte aqui e comente nesse vídeo como é que está sendo a sua experiência, como é que está sendo o seu resultado no seu dia a dia depois de você fazer esses fundamentos, depois de você praticar isso. Eu quero que você deixe seu comentário aqui nesse vídeo, contando a sua experiência, como é que está sendo depois que você praticou isso. Será que você continua tendo insônia? Será que você conseguiu dormir de uma maneira mais rápida? Será que você teve mais disposição no seu dia a dia? O teu comentário vai ser muito, muito importante para mim. Tá? E lembre-se, transforme a si mesmo para transformar o seu mundo. Transforme a si mesmo para transformar o seu mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.